Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre equilíbrio químico, então, ainda mais na parte de constantes de ionização. Então, isso aqui é uma continuação, né, do Studbook Equilíbrio Químico e tem uma aula preparada para você entender o KI, o Ka e o Kb. Esse KI é a constante de ionização, o Ka é a constante de ionização do ácido e o Kb é a constante de ionização da base. Se você está muito perdido, não sabe do que eu estou falando, o que é equilíbrio químico e o que são constantes de equilíbrio, é legal você dar uma olhada nisso antes, porque senão vai ficar um pouquinho complicado, tá? Então eu peço que você procure os vídeos aqui no canal mesmo, ou eu vou deixar no final, né, desse vídeo. Então não te preocupe em sair desse vídeo. Você vai lá no final do vídeo e vai ter uma introdução, o que é constante de equilíbrio, que é equilíbrio químico. Então eu vou partir do princípio que você já sabe isso, combinado? Então vamos lá, onde é que fala constante, tá? Que é o Ka, é constante de ionização do ácido. A gente trabalha só com constante de ionização com ácido fraco, a gente não trabalha com constante de ionização de ácido forte porque ele não está em equilíbrio, a gente parte que ele está praticamente todo ele dissociado. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é um ácido, né? Quando eu estou falando ácido, é aquela substância que libera hidroxônio, hidrônio, em solução aquosa. Então, esse cara aqui, tá? O H3O+, é hidrônio ou hidroxônio, que a gente pode fazer a seguinte simplificação. Eu vou tirar o H2O desse lado e tiro o H2O desse lado, sobrando apenas um H. Então, eu posso deixar representado desse jeito aqui também, que vai ser um ácido, que geralmente representa com H na frente, tá? Liberando H+, e ânion, que nós vamos representar aqui com um sinalzinho de menos, e a letrinha A, porque pode ser qualquer ânion, basicamente. E agora eu preciso da informação do que é constante de equilíbrio, né? Então, para poder montar um K genérico da reação, eu tenho que saber que a constante de equilíbrio é sempre produto sobre reagente. Isso nunca vai ter exceção, e na verdade é uma fórmula só, que é essa aqui. A gente só vai adaptando conforme for os equilíbrios químicos que vão aparecendo. Então, por exemplo, se eu sei que esse cara aqui são os produtos, né? Tu tem que saber que o que está no seu lado aqui direito, tá, gente? É o produto, que está aqui no início é o reagente. Então, eu vou fazer a concentração do produto, que é o H+, vezes a concentração do ânion, que é A menos, né? Então, estou representando aqui. Esse colchete aqui, né, é concentração e é sempre mols por litro, combinado? E aqui está o meu reagente, tá? Então, o HA aqui é o reagente, então ele vai aqui embaixo, porque eu sempre vou me basear nessa fórmula aqui, produto sobre reagente, não tem exceção. Bom, sabendo isso, eu posso fazer uma análise, né, desse Ka. Qual é a análise que a gente vai fazer? Ó, eu sei que quanto mais forte for um ácido, dentro dos ácidos fracos, tá? Pensa que é tudo ácido fraco. Então, se tiver vários ácidos fracos, o mais forte deles vai ser aquele que liberar mais hidroxônio. Vai ter mais hidroxônios para o lado de cá, vai ter um maior grau de ionização. Então, esse ácido aqui, tá? Esse H+, é o que nos dá o parâmetro. Se eu tiver uma maior concentração de H+, eu vou ter também um maior valor de Ka. Então, toda vez que a questão perguntar qual ácido é mais forte, mais fraco, entre um conjunto de ácidos ali, basta tu olhar o Ka, não tem segredo. Então, eu vou escrever isso, tá? Quanto maior o valor de Ka, maior vai ser a ionização do ácido, tá? Maior é o grau de ionização do ácido. E, portanto, vai ser maior a força do ácido, né? Um ácido mais forte, mesmo sendo entre os ácidos fracos, né? Se eu também tiver mais íons, consequentemente a minha solução vai conduzir melhor a corrente elétrica. E se conduz melhor a corrente elétrica, ele acende melhor a lâmpada. Então o brilho da lâmpada vai acender. Combinado? Ó, essa mesma análise a gente pode fazer para a base de novo, né? Eu posso chamar de constante de dissociação e ionização da base. E nesse caso, vamos chamar de Kb. Kb porque é base, K porque é ácido. E de novo, base fraca, a gente não tem Kb, por exemplo, para a base só da cáustica, que é a base forte, tá? Então, o que é uma base? Caso você não saiba, aquela que libera hidroxila e solução aquosa. Então, estou escrevendo aqui esse OH-, que é a hidroxila. Isso tu tem que saber, é o mínimo de base, tá? Eu tenho que saber que tem hidroxila em solução aquosa, é uma base. Então, aqui também está o cátion. Bom, com base nisso, né, eu posso montar a minha equação genérica do Kb. Claro que tu tem que saber que a constante sempre produz sobre reagente. Então, tu não vai decorar isso, né?
Ó, é uma base, está liberando hidroxila. Então, hidroxila é um produto. O cátion, né? Por isso que eu botei um C aqui genérico, né? Com sinalzinho de mais aqui é um cátion. Então, esse é o meu produto. Repare que a concentração aqui, né? Esse colchete é mols por litro, dividido pelo reagente, que vai ser esse COH. Então, esse COH aqui é, por exemplo, a minha base quando ela não está ionizada, não está dissociada. Tá desse jeito aqui. Beleza? Bom, com base nisso, nós vamos fazer a análise também, né? A minha base vai ser mais forte quanto mais hidroxila tiver. Então, se eu aumentar a concentração de hidroxila, vai ser maior o meu valor de Kb, né? Dá pra ver que eles são aqui diretamente proporcionais. Então, quanto maior o meu Kb, aí tu pode tirar todas as deduções que tu fez por ácido, né? Mais forte vai ser minha base, mas eu vou escrever isso aqui pra ti, ó. Quanto maior o valor do Kb, maior a dissociação da base, maior então a força da base, ou base mais forte, como você quiser. Como isso aqui são íons, então eu vou ter mais íons em solução aquosa, melhora a condução de corrente elétrica nessa solução. E se eu colocar ali um circuito fechando, né? Quando fecha o circuito, brilha a lâmpada, essa lâmpada vai brilhar. Então, quanto maior o Kb, mais intenso é o brilho dessa lâmpada, beleza? Bom, então tu já tem uma ideia do que é o K e o KB. E eu vou te apresentar agora um esquema didático, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, constantes, e ele me dá a concentração quando é gases, tá? Pressão parcial, eu vou ter produto sobre reagente. Essa fórmula que nunca muda. Só que é pressão parcial do produto sobre pressão parcial do reagente. Quando eu tiver em função da concentração, né? Concentração, aqui é pressão. Por isso que eu chamo esse cara aqui de Kp, porque é pressão. Agora, quando é concentração, eu chamo de Kc. Kc é a concentração. Por isso que eu ponho esse colchetes aqui, né? Que é a concentração em mols por litro. Só que tem um detalhe: se esse Kc aqui estiver envolvendo uma reação com íons, eu vou chamar esse Kc de Ki, que continua produto sobre reagente. Ó, repare que isso aqui nunca vai mudar. E ainda, quando for esses íons estiverem sendo provenientes, né, de um ácido que libera o H+, eu vou chamar ele de Ka. Se for de uma base, eu vou chamar de Kb. Tem lógica, né? Tu pode pensar que essas constantes aqui são tudo fórmulas diferentes. Na verdade, é uma fórmula só, uma única fórmula que é produto sobre reagente. E não tem segredo, combinado? Bom, então com base nisso, vamos tentar fazer uma questão que envolva, né, a nossa constante de ionização. Ó, de novo, tá? Eu posso falar constante de ionização para ácido? Claro que pode, porque todo K é um KI. Isso não tem exceção. Todo KB também é um KI, não vai ter exceção. Agora, o KI, toma cuidado, né? Eu só posso chamar o KI de Ka quando for um ácido. Eu só posso chamar o KI de Kb quando for uma base. Então, nem todo KI é um Ka, porque ele pode ser um Kb. Agora, todo K é um KI. Espero que tu entendeu, né, o meu esqueminha aqui, tudo bem? Ó, que nem aqui, né? Todo KC, ele é um K maior, né? Mas nem todo K vai ser um KC, ele pode ser KP também. Beleza? Tá, então vamos analisar aqui. O KI do ácido, que tu pode chamar de K também, né? Porque todo K é um KI. E eu sei porque está envolvendo o ácido. Então ele está te dando o seguinte, vários KIs e vários ácidos. E ele quer saber qual que é o mais fraco. Bom, como é que eu vejo isso? Se baseia nesse cara aqui, que é o segredo, que é o hidroxônio. Então, esse cara aqui, tu tem que pensar o seguinte: quanto menor a concentração de hidroxônio, mais fraco vai ser o meu ácido. Consequentemente, menor vai ser o meu Ka. Então, tem que procurar aqui qual que é o menor Ka, tá? O expoente é que decide isso, tá? Ah, o menor é 10 a menos 5, então é um desses caras aqui. 10 a menos 4 é um valor maior que 10 a menos 5. Então eu tenho que pegar 10 a menos 5. Entre 1,76 e 1,34, claro que 1,34 vai ser menor ainda, e por isso que a nossa resposta é a letra D. Combinado? Bom, agora vou fazer uma questão que envolve um pouquinho mais de cálculo, né? Imagina que eu tenho hidróxido de amônio, que é o NH4OH, em solução de 10 a menos 2 mols por litro, 0,01 mol por litro, né? Apresenta grau de dissociação igual a 1%, a temperatura ambiente, e sua constante de dissociação, né, que eu posso chamar de Kb, posso chamar de Ki, valerá aproximadamente quanto? Então, ele quer saber quanto está valendo o Ki. Só que olha só, eu só consigo saber quanto que vale o Ki se eu tiver, por exemplo, a concentração do produto, né, e a concentração do reagente. Então, tem que ter isso em mente, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui o meu reagente, como é uma base, está liberando hidroxônio, está liberando cátio amônio e hidroxila. Se está liberando cátio amônio e hidroxila,
eu vou conseguir fazer o cálculo. Tenta imaginar o seguinte, tá? Imagina que no início eu vou ter 0,01 mol por litro, que é esse 10 a menos 2 mols por litro. E aí apenas 1% disso vai formar o produto, que é o amônio e a hidroxila. Então, quanto que é 1% de 0,01? Vai ser 0,0001. Isso que é uma regrinha de 3 pode fazer, tá? 0,01 é 100%, 1% é x, aí tu vai encontrar esse valor. Então, se essa proporção aqui é 1 mol para 1 mol para 1 mol, isso aqui está formando 0,001 mol, aqui também está formando 0,0001 mol. Por quê? Porque é 1 para 1. E quando está saindo daqui? O mesmo valor, porque é 1 para 1. E se eu fizer esse número 0,01 menos 0,0001, cara, vamos dizer que isso aqui não vai afetar nada, porque o número vai ficar praticamente igual. Então eu vou deixar o número aqui praticamente igual e é o melhor recurso que tu pode fazer, tá? Combinado? Em vez de ficar botando, por exemplo, 0,0099, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Então, dá uma analisada comigo agora, tá? A minha constante aqui é produto sobre reagente. Como é produto sobre reagente, eu vou pegar esse cara aqui que é 10 a menos 4, 10 a menos 4, e vou fazer a divisão por 10 a menos 2, que é o meu reagente. 10 a menos 4 multiplicado por 10 a menos 4 fica 10 a menos 4 mais menos 4. E, como está dividindo aqui, fica menos menos 2. Eu escrevi isso para você. Então, menos 4 com menos 4 vai ficar menos 8. E menos menos 2 fica mais 2. Então, menos 8 mais 2 vai dar menos 6. E, portanto, o nosso gabarito aqui é a letra A. Combinado? Ó, eu vou fazer de novo mais uma questão dessas, que fala o seguinte: calcule a constante de ionização do ácido nitroso a temperatura de 25 graus Celsius, sabendo que a concentração é 0,02 mols por litro e a porcentagem é de ionização 2%. Então, tu vai montar a tabelinha de novo. O ácido está liberando, né? Como é que eu reconheço? Tem H na frente aqui, ó. Está liberando H+, e o NO2-. Então, aqui no início tem 0,02, aqui tem 0. Conforme passa o tempo, né, 2% disso vai virar aqui o produto. Quanto que é 2% de 0,02? É 0,0004. Então, aqui vai ser formado, como é 1 para 1, né, vai ser formado 0,0004. E aqui também vai ficar 0,0004. Então, esse valor tem que sair daqui, porque a proporção é 1 para 1. Então, se eu fizer 0,02 menos 0,0004, cara, tu não vai botar aqui um número muito pequeno. Deixa 002 mesmo, porque não vai ter influência, tá? Se tu escrever 0,00196, não vai mudar nada. Então, vamos deixar arredondado e essa prática tá valendo, é aceita universalmente, então tá tudo certo. Agora, vamos montar aqui o K. O K é produto sobre reagente, a única fórmula que a gente tem. Então, aqui está o meu produto, né, que é 4, né, vezes 10 a menos 4. Aqui também é 4 vezes 10 a menos 4. E o meu reagente aqui é 2 vezes 10 a menos 2. Então, esse 4 vezes 4 vai dar 16. O 10 a menos 4 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 8. E se eu dividir 16 por 2, vai dar 8. E vai ficar 10 na menos 6, porque é 8 menos menos 2, né? Então, por isso que aqui vai ficar menos 6. E a nossa resposta é a letra C. Combinado? Bom, agora eu preciso te aplicar um recurso didático, tá? Que são algumas formas que vai facilitar muito a tua vida com relação a esse tipo de questão e depois vai influenciar diretamente no pH. Então, vou fazer a dedução contigo, tá? De uma questão um pouquinho mais difícil, que envolve amônia. E nessa casa aqui da amônia, tu tem que imaginar que na água ela vai reagir, por exemplo, com o hidróxido aqui, tá? De amônio, que a gente pode escrever como sendo amônio e hidroxila. E esse aqui vai ser o nosso produto. A água não entra na constante de equilíbrio, tá? Ela é líquida. A gente diz que ela está associada nessa constante aqui. Então, o único produto que a gente tem é amônia. Só que, olha só, ele deu a concentração de amônia, né? Qual é a concentração de amônia que foi dada? Ah, foi dada 0 mol de amônia em 1 litro, que é 0 mol por litro. Só que, olha só, nesse caso, foi dado hidróxido de sódio, só que o hidróxido de sódio é uma base forte. E essa base forte, ela vai dar origem à hidroxila. Então, tu não vai usar aqui, até porque a gente não tinha muito o que fazer aqui, tá? Deu até o KB, mas o nosso grau de ionização vai ser muito baixo, que nós vamos desprezar. Então, nós vamos usar esse valor que é muito maior,
já que ele já deu a quantidade de hidróxido de sódio. Então, vou pegar esse hidróxido e colocar aqui, que é 0,15. Aqui está o valor que ele deu do Kb, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Bom, com base nisso, eu só vou passar multiplicando esse cara para cá, tá? Então, se eu fizer essa multiplicação, vai ficar 0,15 vezes x, que é o que ele quer, que é a concentração de um amônio, igual a 1,2, 1,8 vezes 10 a menos 6. Porque eu já multipliquei esse cara aqui, que é 10 a menos 1, com 10 a menos 5, deu 10 a menos 6. E se eu dividir isso por 15, vai dar 12 vezes 10 a menos 6, ou 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, nossa resposta aqui vai ser letra B. E agora, vamos para uma paranoia geral. Então, olha só. Vamos considerar primeiro que a concentração inicial é M e que o grau de ionização é alfa. Então, toda vez que eu fiz contigo essa análise aqui de montar início, aqui eu botava a concentração inicial, aqui eu botava zero. Como é que eu fazia isso aqui? Para botar aqui? Eu fazia uma regra de 3, né? Só que se tu multiplicar o grau de ionização, né? Por exemplo, 1%, tu multiplica por 0,01. 50%, tu multiplica por 0,5. Então, se eu multiplicar a concentração inicial pelo grau de ionização, eu vou ter literalmente a concentração de hidroxônio, também a concentração de ânion. Então, concentração de hidroxônio e ânion é só multiplicar o quê? A concentração inicial vezes o grau de ionização. Anota essa fórmula que é muito importante. Vamos combinar isso? Anotado? Então, esse valor eu vou descontar daqui. Quando a gente descontar esse valor aqui, vai ficar concentração inicial menos a concentração inicial multiplicado pelo grau de ionização, que eu posso colocar em evidência, tá? O M e deixar 1 menos grau de ionização. E também posso montar minha constante de equilíbrio, né, que é produto sobre reagente. Vou substituir, então, botar a concentração dos caras aqui no produto e essa concentração muito louca aqui, que é a do reagente. Agora eu posso fazer esse corte aqui, foi por isso que eu botei em evidência, e eu vou ter concentração vezes grau de ionização ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Só que tem um detalhe, como isso aqui é um ácido fraco, e esse grau de ionização vai ser menor que 5%, menor que 0,05, a gente simplesmente ignora, diz que 1 menos o alfa é 1. Então essa equação pode ser derivada para esse jeito, tá? Que é KI igual a mercado alfa ao quadrado. Então, KI concentração inicial alfa ao quadrado. Combinado? Então nós vamos escrever isso, tá? Eu vou escrever desse jeito, mercado alfa. Toda vez que eu falar em mercado alfa, tem que pensar que tudo está no mercado alfa, tá? É o mercado bambambam da história. Então, se aparecer, por exemplo, tá, hidroxônio, ele está onde? Está no mercado alfa. Se aparecer hidroxila, tu vai dizer, está no mercado alfa. O que é isso? Tu só vai pegar a concentração inicial e multiplicar pelo alfa. Acabou. Se aparecer o ânion, se eles te perguntarem, cadê o ânion? Qual é a concentração do ânion em acetato? Tu pega a concentração inicial e multiplica pelo mercado alfa. Se aparecer o cátio, mesma história. Então, qualquer uma dessas partículas aí, se perguntarem, tu já sabe, tem mais. Tenta lembrar que você caiu no mercado alfa 2 vezes. Que é o jeito que nós vamos calcular a constante de ionização muito fácil. E agora tu vai ficar de cara, te prepara para esse momento. Olha só. Tá vendo essa questão aqui? Essa questão tu acabou de fazer comigo. Se tu voltar ao vídeo ali uns 5 minutinhos, tu vai ver exatamente essa questão. E como é que nós vamos resolver essa questão de um jeito muito rápido? Já que ele quer a constante de ionização que eu caí, tu vai botar cair no mercado alfa ao quadrado. Cair no mercado alfa 2 vezes. Então, tu vai pegar a concentração inicial, que é 10 a menos 2. Tu vai pegar esse cara aqui, que é 1%, tá? Pelo amor de Deus, 1% é 0,01, que corresponde a 10 a menos 2 e vai levar ao quadrado. Quando você levar ao quadrado aqui, tu multiplica, né? Vai dar 10 a menos 4 com 10 a menos 2, vai ser 10 a menos 6. E tu matou a questão, por isso que a resposta é letra A. Você entendeu? Olha só. Olha só a diferença. Eu vou fazer um negócio aqui, tá? Que você vai ficar de cara. Ó, essa questão é essa mesma questão aqui. Um cara que não sabe isso, que não sabe essa formulazinha aqui no mercado alfa ao quadrado, ele vai fazer todos esses cálculos aqui, porque a questão é a mesma. Olha aqui, hidróxido de amônio, 10 a menos 2, 1%. Então ele vai fazer todos esses cálculos aqui para chegar na letra A. O que você vai fazer? Apenas uma multiplicação. Você vai multiplicar a concentração inicial pelo mercado alfa, que é pelo grau de ionização ao quadrado, que tem a resposta.
A mesma coisa com essa questão aqui, ó. Tu lembra dessa aqui, do ácido nitroso, e um monte de trabalho que tu teve? Então, agora é a parte que você vai ficar de cara. Como é que a gente vai fazer ela? Ó, desse jeito. Ele está pedindo a constante de ionização, então, qual é a concentração inicial? Ah, 0,02, quer dizer, 2 vezes 10 a menos 2 mols por litro. Qual é a porcentagem? Ah, a porcentagem é essa aqui, 2%. O que significa cada 2%? 2% significa, né, 0,02, que quer dizer 2 vezes 10 a menos 2, que eu coloquei aqui. Então, essa porcentagem tem que levar ao quadrado, vai ficar menos 4. Então, se eu tenho 2, 10 a menos 2 e 4, 10 a menos 4, vai ficar 8 vezes 10 a menos 6. E tu vai chegar no mesmo resultado, só que de um jeito muito mais fácil, entendido? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido as constantes de utilização. Eu vou deixar aqui algumas instruções básicas, como, por exemplo, o que é uma constante, o que é um equilíbrio, para facilitar a sua vida. E vou deixar vários links também na descrição desse vídeo, se você quiser me ajudar e participar dos estudos. Então, seja bem-vindo. Bons estudos, forte abraço. Tchau!